Antes de orar. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Deixa aberto aí, irmãos, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Senhor amado, graças nós te damos pela Tua presença, pelo Teu grande amor e a Tua misericórdia. Te pedimos que o Senhor fale conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Pai. Senhor, eis-nos aqui para comer o pão vivo, o verdadeiro pão que desceu do céu e que dá vida aos homens, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus, amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Irmão, aqui tem muita informação, só nesse versículo. Primeira coisa, o Deus de paz. Por que não falou só Deus? Né? O Evangelho é conhecido como Evangelho da paz. Tá bom, irmãos? Evangelho da paz. Esse Deus de paz está falando assim, é Deus, mas ele é de uma outra configuração. Ele é o Deus de paz, o Deus do Evangelho. E o Deus do Evangelho não é só Deus, é Deus e Pai. Amém, irmãos? Por isso está falando aqui, o Deus de paz. Agora, por que foi tão específico, o Deus de paz? Porque se fosse só Deus na função dele, ele não poderia fazer isso aqui. Ele não poderia fazer o que Paulo pede para ser feito aqui. Vamos aqui, versículo 23 ainda. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo. A santificação do espírito, da alma e do corpo, de dentro para fora. Tá? Espírito, alma e corpo. Corpo, alma e espírito. Seja tudo santificado. Aí ele fala assim, e sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus. Olha só, é muita informação em um versículo só. O Deus de paz, o Deus que é Pai também, que é segundo o Evangelho. Vos santifique. O que é santificação? Santificação é separação. Santificação é diferenciação. Nós somos santos porque somos santificados, porque somos separados. Somos diferenciados. Amém, irmãos? É isso que quer dizer. Diferenciação. Corpo, então tem que ser. Mas só que santificação é só para o espírito. Santificação não é para o corpo e para a alma. Mas aqui, quando Paulo cita, seja santificado espírito, alma e corpo, ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer disso, da diferenciação. O seu corpo é diferente. A sua alma diferente. O seu espírito diferente. E seja o quê? Encontrado plenamente. Pleno é pleno, irmão, é totalmente. Plenamente irrepreensível na vinda do Senhor. Que vinda que é essa? É a vinda que o pastor tem pregado. Amém, irmãos? Só que as pessoas confundem muito a vinda do Senhor Jesus com a ida da igreja. Quando fala que Jesus vem, os irmãos acham que nós vamos. Jesus vem. Amém, irmãos? E o que consiste a vinda de Jesus? Está escrito em Apocalipse, capítulo 12. Está escrito, agora é chegada a salvação, a força e o poder de Deus e do seu Cristo. Esse poder, irmão, é direito. É o estabelecimento do direito. Amém, irmãos? Então, mas só que é o seguinte, corpo, alma e espírito tem que encontrar irrepreensível. Irmão, detalhe. É de suma importância que os irmãos optem que palavra que os irmãos querem ficar. Eu não estou querendo dizer aqui que só a Nipo vai ser salva. Não estou querendo dizer isso aqui. Eu estou querendo dizer que é o seguinte. Se Deus te chamou para essa igreja, é porque Ele quer que você ouça a palavra só dessa igreja. Amém, irmão? Então você tem que optar no seu coração.
Se você fica com palavra short, né? Do YouTube, TikTok, que pregação maravilhosa. Parece da igreja. O parecer não é. Se Deus te chamou aqui, irmão, é aqui. Ovelha, ela come no aprisco dela. Cabra não. Cabra, irmão. A cabra ela pode viver no mesmo habitat que a ovelha. Mas ela também pode viver em qualquer lugar. Amém, irmão? Onde tiver comida, ela come. A ovelha não. A ovelha sozinha, ela tem pouca chance de viver o tempo de vida estipulado. Tem pouca chance. Agora a cabra, irmão, com certeza ela vive sozinha, no meio de meio inóspito, não tem problema. Então é você que tem que decidir, irmão. Tá bom? E você tem que decidir isso já, urgente. Urgente, irmão. Que palavra que você quer ficar? Amém? Se você misturar, você não é nem cabra e nem ovelha. Amém, irmãos? E o que você é? Qual vai ser o seu aprisco? Para cabra não serve, porque tem parte dele que é de ovelha. Se deixar sozinho, morre. Mas também para ovelha não serve, porque tem parte de cabra. Você vai ficar dando chifrada nas ovelhas, você tem que... Irmão, decida-se imediatamente. Então, o que acontece, irmãos? Hoje não acontece muito isso, mas quando eu era mais novo, acontecia direto. Alguém vinha, olha, um CD, essa pregação é maravilhosa para você ouvir. Conhece? Não conheço. Nasci aqui. Amém, irmão? A Bíblia fala, uma profecia, que vai dizer, aquele é nascido ali. Então, o que acontece? Aí a pessoa emprestava, o que eu fazia? Eu levava para casa, deixava na gaveta uma semana, depois entregava. Obrigado, viu? Não ouvi, irmão. Não ouço pregação de fora, não ouço. Se Deus me chamou aqui, é para cá. Amém, irmãos? Para cá. Por que é necessário que você decida-se logo? Né, irmão? Hoje. Decida-se hoje. Por quê? Para você se encontrar plenamente irrepreensível para o dia da vinda. Porque daí pode acontecer o quê? Que no dia do estabelecimento do direito no corpo, na alma e do espírito, você se encontra repreensível. Repreensível. Por que Deus enviou Jesus? Mas Deus não é todo poderoso? Não era só ele dar um sopro no diabo, o diabo já ia explodir? Ou ele piscar? Plá! Acabou, né, irmão? Por quê? Quem é Jesus? Jesus é materialização, quando ele esteve aqui na terra, do direito de Deus. Jesus é o direito de Deus. Então Deus enviou o direito dele aqui na terra. Para quê, irmão? Porque direito é assim, por exemplo, um direito só é combatido com outro direito. Vamos supor, se tem uma lei, existe uma lei. Essa lei, ela não pode assim, eu não aceito essa lei não me representa. Você vai fazer isso, irmão? Vai ser preso, né? Para aquela lei, ela deixa de vigorar, precisa de uma outra lei. Não é assim, irmão? Precisa de uma outra lei. Então, o que acontece? É muito comum quando a gente vai prestar concurso, você está estudando lá, aí tem uma lei, você pensa, mas não é isso que estava na lei? Não é outra coisa? Mas só que daí tem lá, escrito lá, a lei tal, foi alterada, tal. Então tá bom, ufa, você está estudando errado. Uma lei só é alterada por uma outra lei. Então, Satanás, irmão, ele tinha o direito total, da sua vida, da minha vida, da vida daquele que não tem Jesus Cristo. Ou seja, o direito de Deus. Ele tinha direito no corpo, na alma e no espírito. Todo pecado é bom, dá prazer. Todo pecado, não existe pecado, irmão, que não dá satisfação. Todo pecado dá satisfação. Agora, quando se fala pecado, a primeira coisa que você já pensa é a seguinte: lá, o sertão. Já vai falar, né? Por que Deus, irmão, ele quer te afastar do pecado? Porque o pecado é o seguinte: ainda que ele traga satisfação, ele vai trazer preço. Ele vai trazer cobrança. Ele vai trazer consequência. E tem que pagar. Pecado, irmão, ele tem que ser pago. Ué, pastor, mas Jesus Cristo perdoou o pecado? Jesus Cristo é o único que perdoa o pecado, irmão. O único. Satanás não perdoa o pecado. Mas agora,
por que Jesus Cristo teve o poder de perdoar pecado? Porque ele pagou o pecado, irmão. O pecado tem que ser pago. Por que você acha que Jesus Cristo morreu na cruz, derramou o sangue dele, sofreu para chuchu? Quando Jesus Cristo morre, irmão, ele foi direto para o céu. Amém, irmãos? Amém? Amém? Ele foi direto para o inferno primeiro. Primeiro ele foi direto para o inferno. Tá bom, irmão? Esse primeiro eu não falei, né? Ele foi direto para o inferno. Por quê? Para pagar o seu... Porque você tinha que ir para o inferno. Eu tinha que ir para o inferno. Cada um de nós aqui tínhamos que ir para o inferno. Porque inferno é cobrança de um pecado. Agora o que acontece? Ele foi por quê? Porque ele tinha que pagar os nossos pecados. Só que como ele pagou, quem nós devíamos agora? Em nome de Jesus, é só um exemplo. Eu estou devendo um agiota. E ele vai me matar. Não tem dinheiro para pagar. Aí o pastor Sandro, muito bonzinho, rico, vai lá e paga a minha dívida. Quem que eu devo agora? Pastor Sandro, não é, irmão? Só que o pastor Sandro, ele é o único que pode me cobrar, mas ele não cobra, ele perdoou a minha dívida. Por isso que Jesus conquistou o direito do perdão do pecado. Como? Pagando o seu pecado, irmão. Os irmãos estão entendendo? Então você tem uma casa lá, olha minha casa, puxa vida, vou até fazer um vídeo aqui no YouTube para mostrar minha casa, né? Só que você está devendo. Você está devendo a sua casa. O banco vai tomar a sua casa. Só que eu paguei a sua casa, paguei para você. Você me deve. Só que eu vou e perdoo. Os irmãos estão entendendo? O direito do perdão do pecado foi através de pagamento. Então não foi à toa. Não foi à toa. Isso é a Santa Ceia. Isso, irmão, esse é o Evangelho. Evangelho não é só batizar, não é o que faz, é por que faz. Amém, irmão? Então não é só, sou batizado, agora já era, agora acabou. Não, irmão. É por que você é batizado. Né? Se o irmão Sabino permite aqui, o irmão Sabino era batizado antes de vir para Nipo. Mas não sabia nem por que era batizado. Achei que estava calor, tinha lá o pessoal nadando, nadei também. Era nadar em nome de Jesus, nadei também, não quis saber, né? Ele não sabia, irmão. Então ele era repreensível em corpo, alma e espírito. Amém, irmãos? Agora que ele recebeu o Evangelho, que foi revelado para ele pelo Espírito Santo, agora ele é irrepreensível no corpo, na alma e no espírito. Então, na vinda do Senhor Jesus, que está breve, segundo o pastor, mais do que nós imaginamos, o estabelecimento do direito, coisa muito boa, vai acontecer conosco, viu, irmão? Não precisa ter medo da vinda de Jesus. Muito, muito boa, irmão, vai acontecer, né? Tem irmãos que estão pensando assim, mas que venha logo, que daí eu não vejo minha filha casando, né? Mas ela vai casar, irmão, né? Ou outros pensando assim, que venha logo meu filho se livrar do casamento, ele mal sabe o que é, ele vai casar. Amém, irmãos? Né? Então o que acontece? Para que, aí sim, eu tendo o Evangelho revelado, eu posso, é justo, não merecimento, é justo que eu participe de todo o direito que o Senhor Jesus Cristo conquistou para mim e para a sua vida. Satanás, irmão, ele é o cobrador do direito, ele cobra o direito, amém, irmãos? E ele não tem dó. Ele não tem dó, ele cobra no corpo, na alma e no espírito. Ele cobra. Vou te dar um exemplo para você entender. Cada um é uma coisa, mas é assim. Aquele que está devendo na carne, ele vai pagar só na carne dele. Mas aquele que deve na alma, ele vai pagar na alma e na carne. E aquele que deve no espírito, ele vai pagar no espírito, na alma e na carne. Amém, irmão? Mas só que aquele que deve na carne, ele pode passar a dever na alma e no espírito. E assim consecutivamente. Vamos supor que tem 3 pessoas. Os 3 são viciados, né? Os 3 são viciados em alguma droga, ou são alcoólatras, os 3. Os 3. Um fala assim, olha pastor, eu sei, eu perdi minha família, eu perdi minha casa, estou perdendo a saúde, mas pastor, eu gosto de beber. Eu sei que dá muito prejuízo, mas eu tenho prazer, eu gosto. Chega às 7 horas da manhã, eu não vejo a hora do bar abrir, né?
essa pessoa, ela é viciada na carne dela. O prazer é na carne. Satanás está cobrando o prazer que ela tem de beber na carne dela. E ela tem que pagar na carne dela. Então ela vai ter que sofrer, porque é na carne. Irmão, isso aí não é Deus que estabeleceu. Amém, irmãos? Isso aí é o nosso inimigo, que ele é implacável, impiedoso. Ele não tem esse negócio. Mas tadinho, o senhorzinho lá, 70 anos, ele é alcoólatra. Ele não quer nem saber. Já chega, não adianta falar assim. Já chega, né? O obreiro vai orar, já chega. Olha o que você fez na vida dele. Não, ele quer mais, irmão, ele quer mais. Então vai ser cobrado na carne dele, ele tem que sofrer. Ele vai virar mendigo, ele vai adquirir uma doença. Amém, irmão? Não vai morrer da noite para o dia, porque ele tem que sofrer, ele tem que pagar na carne dele. Satisfação na carne, paga-se na carne. Aí o outro, primeiro alcoólatra, o segundo é também. Só que ele, pastor, olha, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou quando eu era pequeno. Eu casei com a mulher aí ela chifrou, e depois disso aí eu caí na bebida, e pastor, não consigo mais sair. Eu não consigo mais sair. Esse é viciado na alma dele. E Satanás vai cobrar na alma dele. Então o que acontece? Não é? Tem pessoa que a amargura dele, a tristeza dele, o não perdoar dele. Perdoar não é conviver. Ele não convive, é o direito dele. Mas ele também não perdoa. Então o que acontece? Ele não perdoa. Satanás vai cobrar o pecado da alma dele, do sentimento dele. Então ele vai ficar depressivo. Amém, irmãos? Ele vai ter problema na alma. E Satanás não tem dó, irmão. Só que é pecado da alma, tem direito o corpo também. Então ele o quê? Não é, a própria ciência fala isso, não é, irmão? Você guardar mágoa, o que acontece, irmão? Você desenvolve doença? É isso. Agora o terceiro caso é alcoólatra também. Gosta da 1 a 51. Mas, alcoólatra, eu estou falando, irmão, ele é alcoólatra. É um obreiro que era um obreiro. Ele era um obreiro, só que ele enganava os irmãos de todas as maneiras. Ele aproveitava dos irmãos, das irmãs, financeiramente. Né? A irmã carente ia falar, pastor, meu marido acho que não me ama. Nossa, mas você é tão bonita, como que ele não te ama? Está perdendo a bênção, irmã. Puxa vida. Né? Então Deus foi e cortou ele. E aí o que acontece? Ele cortou ele e ele virou alcoólatra. Aí é espírito. Aí é espírito. Aí é espiritual. Aí ele é irrepreensível na carne, na alma e no espírito. Mesmo caso, mas para cada um é uma situação. Então, o que acontece, irmão? Mas e agora, pastor? E agora? Há esperança para você, irmão. Amém? Cristo é em nós, esperança da glória. Por isso que Deus enviou Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo, irmão? Irmão, os que amavam Jesus, amavam mesmo, mas os que odiavam, odiavam mesmo. Não via a hora. Irmão, eles não viam a hora de matar Jesus. Jesus só não morreu antes do tempo, porque Deus livrava, porque tinha que ser no momento certo. Deus livrava, irmão. Porque o povo estava louco para matar Jesus, qualquer hora, qualquer ocasião. Queria jogar ele do precipício, queria apedrejar ele. Não, irmão, queria matar ele de qualquer jeito. Olha, irmão, como Satanás, ele não... A cobrança do pecado. Segunda-feira eu estava no Taboão, no culto de oração, e Deus me fez lembrar disso. E eu fui até dar uma pesquisada. Quando Jesus, com 33 anos, foi crucificado, Pilatos falou, eu lavo minhas mãos. Vocês estão matando um inocente, eu lavo minhas mãos. Vocês estão condenando um inocente. O que os judeus falaram, irmão? Que o sangue dele seja sobre nós e os nossos filhos. Olha só, irmão. E essas duas coisas se cumpriu, mas eu quero falar sobre os nossos filhos. O sangue dele seja sobre nós, e eles pagaram, por causa que saiu da boca deles, eles pagaram isso aí. E seja sobre os nossos filhos. Sobre os nossos filhos é descendência. Descendência. O que aconteceu, irmão? Com 33 anos de idade, eles negaram o sacrifício da cruz. Sacrifício de Cristo. Quando Jesus tinha 33 anos de idade. Que ia ser a morte dele.
Olha só, que parece que é coincidência, mas não é coincidência. Em 1933, começou o quê? O Holocausto. Começou o Holocausto, em 33. Eles foram subjugados por quem? Os judeus. Pelos nazistas. Qual que é o símbolo do nazismo? A suástica. Mas nós falamos suástica, mas não é suástica. É a cruz suástica. Olha só, irmão. Vocês rejeitaram uma cruz, mas então vocês vão ter outra cruz. Com 1933. Parece que é coincidência? Não é, irmão. Então o que acontece? Uma cruz que te livrava da maldição e vocês rejeitaram. O sacrifício da cruz para te livrar da maldição. Então agora vocês vão ter a maldição da suástica agora. A cruz nazista. Então o que acontece? Quanto tempo durou o nazismo, irmão? 12 anos. Foi até 1945. O que o nosso pastor tem pregado direto? O que é 12, irmão? 2 vezes 6. No direito do nosso inimigo. Parece que é outra coisa. O sofrimento do judeu é conhecido como holocausto. Essa palavra não é à toa, irmão. Não é à toa. Holocausto, na Bíblia, tem o sacrifício de holocausto. Que isso aí foi colocado antes de Jesus, porque falava de Jesus. Holocausto é o sacrifício que o cordeiro tem que ser colocado inteiro no fogo. Tem que ser queimado por inteiro. Sofrimento total. Então, porque os judeus, eles rejeitaram o sacrifício da cruz, então agora você vai pagar com o seu sofrimento. Corpo, alma e espírito. Os irmãos estão entendendo? Agora, a importância de nós termos o Senhor Jesus. Meu irmão, quando eu falo isso, eu falo para os irmãos entender que ser salvação não é, eu sou da Nipo, não é isso, irmão, é ter Jesus. O valor da Nipo não está no símbolo, não está, irmão. Que por sinal é muito bonito, né, irmão? Né? Não está nisso. O valor da Nipo e de cada obreiro da Nipo está na palavra que carrega. A palavra que te livra do poder de Satanás. Então agora o que Jesus Cristo fez? Está escrito em Romanos. O reino do céu não é comida e nem bebida. Irmão, mas não seria muito bom? Se fosse só isso é céu, né? Não falta comida, não falta bebida. Isso é céu, né? Eu estou no céu, né? O reino do céu é o quê? Justiça, paz e alegria. Então, o crente ele pode ser rico, não falta comida e nem bebida em casa. Mas ele não está no reino do céu. Porque comida e bebida, irmão, por que usou comida e bebida? Por que não usou vestimenta? O reino do céu não é Audi, o reino do céu não é... Por que não usou outras coisas? O reino do céu não é helicóptero. Porque o básico, por que você escolhe, você vai comprar uma calça, você não compra qualquer uma. Você escolhe a cor, a marca, o tipo. Por quê? Porque é abundante a comida e a bebida. Aquele que falta comida e bebida, ele só pensa em comida e bebida. Ele não pensa em nada, irmão. Ele não pensa, eu tenho uma calça para te dar, mas eu acho que você não vai... Tá bom. Ele quer comida e bebida. É o básico. Mas o reino do céu não é isso, é mais do que isso. É mais. É justiça. Justiça para o corpo. Justiça para o corpo. Então Jesus Cristo, irmão, ele tem que justificar o pecado da sua carne, o pecado do prazer, da satisfação. Por isso que nós oramos aqui todo o tempo. Mas parece uma reza. Toda oração é a mesma coisa. Vai 10 negros lá, 10, na NIFO aqui hoje não tem 10 japoneses, mas 10 negros tem, né? Então o que acontece, irmão? Vai 10 irmãos orar lá, os 10 oram do mesmo jeito. Senhor, justifica a minha carne, purifica a minha alma. Não é assim, irmão? Porque é necessário. Mas que justiça? Não é qualquer justiça. Não adianta você orar para Deus falando, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, então me perdoa, Senhor. Foi uma falinha só ali. Nunca fiz isso, poxa. Não, irmãos. Então, justiça para a carne. Purificação para a alma e santificação para o espírito. Aí você está irrepreensível diante de Deus. Amém? Tem pessoa, irmão, que ela tem doença e ela é escrava. Os irmãos vão entender. Às vezes tem pessoa que é assim, eu não consigo ser liberta. Eu venho terça-feira, peço aqui para Deus, me liberta da mardita, me liberta disso, da pedra. Eu não consigo. Por que eu não sou liberto? Passo uma semana de boa.
Mas chegou no sábado, já começa. Aí já começa já, ixi, né? Por quê? Você vai entender o porquê. Porque essa prisão pode ser na sua carne. Na sua carne. Então, justificação para a carne, purificação para a alma, santificação para o espírito. Tem pessoa que ela não sente que ela é salva. Por quê? Porque cobrança no sentimento. Ela não sente. O que ela tem que fazer então? Ela não é salva? Ela não vai ser salva? Vai, mas se ela recebeu o evangelho. Se ela recebeu o evangelho. Irmão, não importa o que você fez, não importa o que você fez, o que você vai fazer. Mas você tem que ficar aqui ouvindo a palavra que vai te justificar, purificar e santificar. É a palavra que faz, não é você que faz. O que você faz não tem muito poder. Quer dizer, tem, para te levar para o inferno só. Tudo o que você faz, de bom e ruim, a única coisa que pode fazer para você é te levar para o inferno, sabia, irmão? Está escrito em Apocalipse. Está escrito isso em Apocalipse. Estou olhando ali porque eu queria ler, mas não vai dar tempo. Tá bom? Aquele que é justo, faça justiça ainda. Aquele que é sujo, suje-se ainda. Amém, irmão? Tudo que você faz, continua fazendo, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Mas agora, aquele que é santo, não está escrito santifique-se ainda. Porque aquele que se santifica, o único poder que ele tem é de se permitir ir para o inferno. Mas a Bíblia fala, aquele que é santo, seja santificado ainda. Então alguém santifica aquele que é santo. Amém, irmão? A única santificação que tem poder é a santificação que você sofre o efeito dela, não que você faz. Amém, irmão? Não que você faz. Você acha que você pode fazer o quê? Amém? Nada. Mas qual que é a justiça? A justiça para a carne. Romanos, vamos abrir Romanos capítulo 3, irmão? Romanos capítulo 3. Eu vou ter que pular, irmão, senão não vai dar tempo. Do versículo 1 ao 20, lê na sua casa, pelo amor de Deus. Se você quer entender mais. Fala que ninguém é justo. Não há um justo sequer. Não existe nenhum justo. Ué, mas eu conheço tanta pessoa. Geralmente, não é assim, irmão? O modelo de justiça é o quê? São os pais. São os pais. Eu nunca vi. É sempre assim, não é, irmão? Eu nunca vi ninguém mais justo que o meu pai. Nunca vi ninguém mais excelente que a minha. É assim. Só que essa justiça é boa, maravilhosa. Só que para salvação não serve absolutamente de nada. Nada. A justiça dos teus pais só tem um poder: de te levar para o inferno. Amém, irmãos? O que você faça de bom ou de ruim só tem um poder. Nem de te levar, de fazer você permanecer para o caminho do inferno. Só isso. Agora existe uma outra justiça. Essa justiça tem poder de te levar para o céu. A justiça de Deus. E a justiça de Deus não é o que se prega aí fora, não é o que você assiste na televisão. Deus é justo. Uma vez, eu já falei isso várias vezes. Eu estava no ponto de ônibus e tinha um grupo de crente reunido lá. E aí, naquele tempo não tinha WhatsApp, o que você tinha que fazer? Ouvir a conversa dos outros. Não vinha conversa para você, né, irmão? Hoje a gente não precisa ir atrás da fofoca. A fofoca, né? Então o que acontece, irmão? Eu estava lá sentado no ônibus, sentado lá, e o pessoal falando. Daqui a pouco um rapaz falou assim, crente, poxa, aquele irmão não me paga, o irmão me deve e não paga. Aí a profetisa, né, irmão? Levantou. Não se preocupa não. O que ele deve em dinheiro para você, ele vai pagar em remédio. Olha só, irmão, eu nunca consegui esquecer essa palavra. De tão absurdo que foi. Essa é a justiça dos homens, não é a justiça de Deus. Não é até justo, naturalmente falando? O camarada não paga, ele tem dinheiro e não paga. Então que ele paga, tá bom então. Que ele paga em remédio, tá bom. Para ele aprender. Mas a justiça de Deus não é assim. A justiça de Deus pode até ser, mas do Pai não. A justiça do Pai não é assim. A justiça do Pai é o seguinte: todos nós somos condenáveis diante de Deus. Nós somos condenáveis.
Mas o que ele fez? Romanos capítulo 3, versículo 1. Mas agora se manifestou, sem a lei, sem o merecimento, a justiça de Deus. Versículo 22. Isto é, quer dizer, eu vou explicar agora. Ele vai explicar o que é justiça de Deus. Isto é a justiça de Deus pela fé. Pela fé. Não é pelas obras, não é pelo que você faz. A justiça de Deus pela fé. Eu valorizo muito as minhas obras. Por quê? Porque eu não quero que o meu ministério seja anulado, né, irmão? Eu não quero, né? Que o meu ministério seja anulado. Então, eu olho pelas minhas obras, que as minhas obras não sejam más. Porque Cristo, Deus, está escrito que Ele preparou para nós boas obras para que nós andássemos nela. Mas eu sei que a minha obra não salva. Eu ser um bom pai, não me salva. Eu ser um bom marido, não me salva. Amém, irmão? Eu ser uma boa pessoa para a sociedade, não me salva. É muito bom tudo isso, mas não me salva. Tá bom? Só que é o seguinte, as minhas boas obras, ela não vai esconder o caminho da salvação. Não vai esconder o caminho da salvação. Porque se eu tenho más obras, o que vai acontecer? Vai esconder o caminho da salvação. Os irmãos estão entendendo? Amém, irmãos? Imagina eu lá, você encontra eu, por exemplo, lá. Estou aqui, um exemplo, estou dando exemplo. Né? Sei lá, o Julinho me liga, ô pastor Telo, onde você está? Eu estou aqui fumando um narga. Imagina, irmão. Aí vamos supor, passa o irmão lá na porta da como é que chama? O negócio é adega? Né? Pode falar, irmão, sem medo. Adega. Está lá eu parecendo um árabe lá. Né? Nossa, mas ele não é o pastor lá? Ele não é um dos pastores? Agora não entendi nada. Eu vou deixar de ir para a igreja. Aí aquela pessoa não vai mais para a igreja, vai para o inferno, porque eu escondi o caminho da salvação com as minhas más obras. Amém, irmão? Más obras. Então o que acontece, irmão? Aqui. Versículo 22. Isto é a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Olha, porque para Deus não há diferença. Então a justificação do Senhor Jesus na carne, a pessoa ela é livre da doença que ela tem, se for cobrança de direito e da escravidão, da prisão que ela está por cobrança de direito, se for cobrança de direito, pela fé no Senhor Jesus Cristo, é para todos e sobre todos os que creem, porque para Deus não há diferença. O que isso quer dizer para Deus não há diferença? Vamos supor, eu sempre uso exemplo no extremo para os irmãos entenderem. Vamos supor que vem alguém aqui, uma família, pastor, eu trouxe aqui a minha filha, o meu filho, foi abusado por um pedófilo, está mal psicologicamente, sentimentalmente, está destruído. Está muito mal. Nossa, vamos orar. Vamos orar porque o Senhor Jesus é a salvação. Pode tirar ele dessa situação. E o pedófilo foi preso. Só que lá na cadeia, ele está ajoelhado lá. Ele ouviu o evangelho. Senhor, me perdoa. Me perdoa. Tira de mim esse mal. Me lava, me purifica, me santifica, me salva. Irmão, para Deus não tem diferença a criança e o pedófilo. O bandido e a vítima. Para Deus não tem diferença. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus... quer dizer que ele não vai pagar pelo crime dele? Vai. Quer dizer que... Mas só que Deus, ele tem a intenção e o poder de salvar os dois. Salvar os dois. Mas o que é necessário? Fé. Crer no Senhor Jesus Cristo. Quando fala fé, irmão, está tão banalizada hoje, porque quando fala fé, as pessoas pensam que é só a fé. Mas não é só a fé. Quando aqui na igreja fala fé, você já traduz na sua cabeça, fé no Senhor Jesus Cristo. Porque a fé pela fé não pode fazer nada. Absolutamente nada. Amém, irmãos? Fé é algo inato do ser humano. Todo homem tem fé. Todo, até ateu, tem fé. Amém, irmãos? Tem fé. Em tudo. Você tem que ter fé, irmão. Irmão, você dorme assim, ai meu pai, amanhã não vai nascer sol, e agora? Eu vou orar aqui para nascer sol, porque se o sol não nascer, como é que vai ficar minha plantação? Como é que eu vou trabalhar? Né? Você acredita,
que vai, você nem ora, Senhor, que amanhã o sol nasça. Você ora por isso, irmão? Não. Você já faz planos para o amanhã, sem saber se vai existir amanhã, que talvez não possa existir. Não é verdade, irmão? Amanhã, né? Nessa terra, né? Que nós, graças a Deus, somos eternos agora. É fé, isso é fé. Você acredita. Mas a fé que a Bíblia trata é a fé que é produto da palavra de Deus, que vem através de Jesus Cristo. Como crerão se não ouvirão? Então a sua fé natural, irmão, não vale nada para Deus. Então tem pessoa que vai com fé para o inferno, porque a fé dela é uma fé que não tem poder, porque não é uma fé baseada no Senhor Jesus Cristo. Ela tem fé nela, ela tem fé nas obras dela, mas em Jesus não. Então o crente tem que ter fé em Cristo, não em você. Não em você. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Está dando para entender? Então para Deus não há diferença. Versículo 23. Por que para Deus não há diferença? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Justificado, justiça. Amém? Primeira coisa, justiça. Depois paz e depois alegria. Então, pela fé no Senhor Jesus Cristo, eu sou justificado. Todo mal que é consequência de um direito, ele vai embora. Não vai dar tempo, viu, irmão? Vamos aqui, eu vou pular aqui. Tiago, capítulo 5. Vou falar o mais importante aqui. Tiago, capítulo 5. Põe Apocalipse e volta, viu, irmãos? É mais fácil. Quem achou, finge que não achou para mim achar primeiro, tá bom? Tiago, capítulo 5. Está vendo por que você tem? É necessário que você tem que optar que palavra que você... Irmão, talvez você fique ouvindo um monte de palavra. Irmãos, eu não gosto disso. Palavra... Eu sei que eu sou, assim... Eu tento, né, ser engraçadinho, né? Mas não faço força para isso. Eu sou assim... Tá pregando, faz uma piadinha, né, irmão? Né? Mas o foco não é esse, né? Mas é o seguinte... Isso não é um chamado, né? Não, o pastor tem o chamado de pregar, sei lá, de maneira divertida. Tem pessoa que ouve a palavra porque é engraçado. Aquele pregador é engraçado. O poder da palavra não está aí, irmão. Amém, irmãos? Não está aí. A palavra, irmão, ela não precisa nem ser bonita. Ela precisa ser de Deus, que é poderosa. Poderosa, irmão. Não importa se o irmão fala nós fomos, não importa. Nós vai, não importa. É o poder da palavra. A palavra que vem de Deus é poderosa. É isso que os irmãos, a palavra de Deus, do Pai Celestial, do Senhor Jesus Cristo. Então você está ouvindo aí palavras do YouTube, só que você não crê que você é salvo. Você é salvo. Você faz força para acreditar que se você morrer, você está em bons, né? Estou em bons lençóis. Mas você não acredita. Aqui dentro, você não acredita que você é salvo. Se você não optar por ficar com uma palavra só, você nunca vai ter essa certeza. E você vai se encontrar irrepreensível. Se você não crê que você é salvo, nossa, eu tenho tanto tempo na igreja, eu não acredito que eu sou salvo. Já é um alerta do Espírito Santo. Tem alguma coisa aí, cobrança de direito. Cobrança de direito. E o que você tem que fazer? Essa oração que nós fazemos aqui, irmão. Essa oração é perfeita, a oração da justificação, purificação, santificação. É necessário fazer essa oração. Amém, irmão? Necessário fazer. Bom é que se faça 3 vezes no dia. Tem um salmo que fala isso. 3 vezes no dia. Mas o pastor também já orientou para isso. Amém, irmão? Não é oração de 1 hora, não. Eu não consigo orar 1 hora. Mas quem falou que é 1 hora, irmão? Amém? E nem precisa ajoelhar também. Você está trabalhando lá, irmão? Você está aqui ligado com o Pai Celestial? Você pode orar aqui, ó. Me justifica, me purifica, me santifica. A partir de hoje,
a partir de hoje, presta atenção nas orações para que você aprenda a orar. Tá bom, irmão? É importante. Para você se encontrar irrepreensível na vinda do Senhor. Porque Satanás é aquele que... O que é irrepreensível? Deus vai te repreender? A vinda de Jesus. Não, você não. Opa, você não. Não, irmão. É Satanás, vai ficar lá. Ó. Ele não. Ele me deve na carne dele. Ele me deve na carne. O outro, ele me deve na alma. O outro, ele me deve no espírito. Tiago, capítulo 5. Olha aqui, irmãos. Nós, até quando você viu aqui na terça-feira, aqui, ó, quando nós formos orar pelos irmãos, é necessário que nós também venhamos orar para perdão do pecado. Porque nós temos o poder de perdoar pecado. A igreja tem esse poder. E você tem que pedir perdão do pecado. Porque às vezes a gente não sabe também. Nem sabia que estava errado, né, irmão? Mas, Senhor, me lava, me purifica, me santifica daquilo que eu nem sei. Ele tem poder. Ele tem poder. Se você tem que perdoar uma pessoa e você não consegue, mesmo que no seu sentimento, você está com raiva da pessoa ainda, mas declara a palavra para tirar a mão do direito do inimigo. E aí você pede, Senhor, agora trabalhe no meu coração para que esse sentimento não venha me atormentar, que realmente eu perdoe essa pessoa. Não cai no jogo do diabo, irmão. Mas eu não vou perdoar. Não, eu sou verdadeiro. Aquilo que eu sou, eu sou. Vai para o inferno, orgulhão. Né? Você não. Tá? Que o seu orgulho vai te levar a lugar nenhum. Em nome de Jesus, eu perdoo essa pessoa. Aqui dentro, tomara que morra. Mas Deus vai fazer a obra em você, bendito. Tá bom? E você pede. Você fala com Ele. No pensamento, você fala, Senhor, eu não consigo perdoar de todo o coração. Eu declaro a palavra para tirar o direito da mão do meu inimigo. Mas eu quero viver livre desse sentimento. Perdoar não é esquecer. Perdoar é você não sofrer mais o efeito do mal que fizeram com você. Isso que é perdoar, irmão. Não sofrer mais o efeito me humilharam. Humilhação, irmão, geralmente é Deus que está permitindo, viu, irmão? Porque o efeito da humilhação é maravilhoso. Só dói no começo e quando você não entende, quando você é muito exaltado. Quanto mais doer a humilhação, mais exaltado eu sou. Essa é a verdade. Não é, irmão? Fizeram comigo. O que fizeram com você? Não deixaram eu cantar o refrão sozinho. Nossa, mas você cantou a música inteira. A música tem 10 minutos de música, o refrão é um só. Mas não deixaram. Né? Exemplo, tá bom, irmãos? Então aqui, ó, por que eu não sou liberto? Por que eu não sou curado dessa doença? Por que eu não sou liberto desse vício? Por quê? Às vezes, possivelmente, pecado na carne ou na alma. Mas agora, olha o que está escrito aqui. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, e ungindo com azeite em nome do Senhor. Ah, tá. Ungindo com azeite em nome do Senhor. Mas ontem eu fui fazer uma visita no hospital. E aí eu pensei, caramba, não estou levando azeite. O que eu faço, irmão? Eu vou orar ou não vou orar? Porque a Bíblia fala ungindo com azeite. Eu não vou orar, não estou levando azeite, não vou hoje. E se o irmão morre? Isso aqui, o azeite. Se eu tiver, bem. Se eu não tiver, bem também. Por quê? Porque eu tenho o azeite. Isso aqui é a representação de uma coisa que está dentro de nós. Nós não somos vaso. A Bíblia não fala vaso. O vaso levava o que antes? De tantas coisas. O vaso de desonra não. O vaso de desonra é outra coisa. Vaso leva azeite. Azeite, a oração pelo Espírito Santo, que é o azeite. Ungindo-o com azeite. Amém, irmão? Então, eu usando aqui ou não, eu posso orar. Aí, olha o que está escrito aqui. Versículo 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, o quê? Ser-lhe-ão perdoado. Por que ele está falando isso? Porque tem doença que é cobrança na carne. Cobrança na carne. Aquela pessoa não foi justificada, então aquela doença permanece nela. E a prisão também. Cobrança na carne. Então tem que orar em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja Jesus Cristo estava na casa dele. E estava aquela multidão na casa dele lá.
tinha um paralítico. Não tinha como entrar na casa dele. O que fizeram? Fizeram um buraco no telhado, colocaram o paralítico lá, não foi? A passagem fala isso, não dá tempo de ler, já tá na hora de encerrar. O que aconteceu, irmão? Jesus Cristo... Irmão, se vier um paralítico aqui, pastor, eu queria uma oração. Você vai orar para quê? Senhor, dê carros, casas. Você não vai orar para isso. Você vai orar para que ele seja sarado, não é? Jesus Cristo olhou para o paralítico e falou o que para ele? Seus pecados estão perdoados. Eu acho que o paralítico não entendeu. Eu vim aqui, eu quero saber de perdão. Nem peco, só fico na cama. Não é? Eu não vim aqui para isso. Né? E aí as pessoas, mas quem é ele para perdoar o pecado? Por que Jesus Cristo, a primeira coisa que falou foi perdoar o pecado dele? Certamente ele era paralítico por causa do pecado. Agora, por que ele não era depressivo? Por que ele não era depressivo? Ou por que ele não era endemoniado? Porque o pecado que ele cometeu, ou os pais dele cometeram, foi na carne. Então tem que ser pago na carne dele. Os irmãos estão entendendo? Na carne dele. Só que ele não conhecia Jesus. Nós que temos Jesus, irmão, o pecado do meu avô, do meu pai, da minha mãe, é deles, não é meu. Agora, quem não tem Jesus, ele paga o dele e dos outros também. Então o que acontece? Jesus teve que falar isso para ele. Os seus pecados estão perdoados. A cobrança que estava sobre você não tem mais. Eu posso perdoar o seu pecado. Eu posso perdoar a sua dívida. Porque eu já paguei por ela. Os irmãos estão entendendo? Agora o que acontece? Daí ele falou. Aí o pessoal pensando lá, mas quem é ele para perdoar o pecado? Ele falou, o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levanta e anda agora? Aí ele falou, para você saber que eu tenho autoridade para perdoar pecado, então agora eu digo, levanta e anda, e ele levantou e andou. Mas o que tem a ver uma coisa? Na hora que é para perdoar pecado, ele fala da cura. Na hora que é para falar da cura, ele fala do pecado. Por quê? Porque não adiantava ele curar. Porque era cobrança de direito. Mas não, ele me deve ainda. Me deve. Quem falou que você não deve? Você deve sim. É aquela pessoa. Pastor, eu não devo mais nada, pastor. Fiquei sabendo que lá no banco lá tem uma nova lei que agora quem devia não deve mais. Daqui a pouco o banco mandou a carta. Não, você deve sim. Adiantou nada, né, irmão? Então primeiro a dívida tem que ser paga. Os irmãos estão entendendo? Agora, nós também temos que orar primeiro para nós, para depois para vós. Porque a Bíblia fala, a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Se eu não sou então eu não sou justificado na minha carne. Eu não sou justo. Então a minha oração, ela não tem muito efeito. Amém, irmão? Isso não é questão não é questão de merecimento, é questão de direito. Os irmãos estão entendendo? Questão de direito. Então eu vou pedir a justificação para mim. Justifica-me do pecado da minha carne, purifica-me, santifica-me. Agora vamos orar. Aí sim, vai ter efeito, porque Satanás ele vem para atrapalhar. A minha, a sua, a nossa oração, tá bom? Atrapalhar. Os irmãos estão entendendo? Para encerrar, isso aqui eu não posso deixar de ler. Tinha outras coisas para falar, irmão, mas se os irmãos fizerem uma abaixo-assinada, acho que o pastor Sandro chama domingo que vem. Vamos lá, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. O levita pode subir já, tá bom, irmãos? Isso aqui, filho pródigo. Todo mundo conhece, né, irmão? A parábola do filho pródigo. Tá. Aqui, irmão, tem muita coisa aqui importante para nós. Isso aqui é muito importante para nós também. O filho pródigo, ele pecou em todas as instâncias. Todas as instâncias. Ele estava 100% na mão de Satanás. 100%. Aquele que peca, o pecado não tem mais domínio sobre vós. Não tem mais domínio sobre aquele que pede perdão dos pecados. Que menciona, agora não é só pedir perdão dos pecados. É pedir mencionando o Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, eu não mereço o perdão do pecado. Mas só que o Senhor Jesus, ele pagou o meu pecado. Eu creio nisso. Então que venha a mim o direito do perdão. Amém, irmãos? O que peca na carne... pastor, mas eu peco na carne. Eu faço coisas que não é para fazer por prazer. E aí, pastor? O que pode acontecer? Você vai perder a salvação? Não. Mas você pode ir para o céu mais cedo, irmão. Você pode ir para o céu mais cedo. Amém, irmãos? Então, por exemplo, o pastor, eu não estou pregando aqui contra o pecado, irmão. Eu estou pregando Jesus aqui. Os irmãos estão entendendo?
Pastor, eu ainda gosto de dar uma fumada ali, um derby, um free, né, irmão? Eu gosto, pastor. Você vai para o inferno? De maneira nenhuma. Mas você pode ter câncer no pulmão, você pode contrair doença aí que você não tinha que ter. Você não tinha que ter. Mas você teve. Por quê? Porque assim, eu oro e desoro. Essa palavra não existe na Bíblia, mas eu estou usando. Orar e desorar. O que é orar e desorar? É assim, o camarada está orando lá. Senhor, me livra, Senhor, do cigarro, da bebida. Mas está assim. Mas se ele livrar, lascou. Tão gostosinho um cafezinho, depois... Uma delícia, né? Se ele livrar, eu fico até mais bonito quando eu estou lá assim, não, acho que é melhor. Eu já desorei um monte de vezes, eu já desorei, irmão. Né? Senhor, eu não quero mais a única branquinha que eu quero ter é a minha esposa. Aí pensa, mas é tão bom abrir o apetite, né? Descer ardendo, é tão bom. Aí Deus vai tirar isso de mim? Então é melhor não. Tem gente que ora e desora ao mesmo tempo. Né, irmão? Não é assim? Então o que é necessário? Irmão, pode ser sincero diante do Pai, Ele te conhece. Pai, eu tenho prazer em tudo isso. Pai, como eu gosto, Senhor. Porque aquele que é viciado, ele é viciado também em horários, não é, irmão? Então, se o camarada, ele toma um cigarro, ele vai ter que fumar depois. Não é, irmão? O cigarro... se ele toma um café, ele vai ter que fumar depois. Não é, irmão? Se ele vai almoçar, ele já lembra na hora. Pega lá. Pega aquela que está guardada lá, atrás do vidro da pimenta. Não é assim, irmão? Né? Senhor, eu tenho prazer, Senhor. Quando fala a hora do almoço, chega meio-dia é o meu dia. Senhor, mas me livra para que não cause os males que pode causar em mim. Os irmãos estão entendendo? Mas só que não deu ouvido à voz do Senhor. Não quis que o Senhor fizesse a obra inteira. Pode contrair coisas que não devia ter na carne. Amém, irmãos? E o pior é se isso passar para a alma e para o espírito. Para o espírito. Satanás te prendeu, você virou alcoólatra, virou viciado, e agora você perdeu a salvação. Porque a única coisa que você quer agora é ir atrás do prazer que você tem. Ele te prendeu. O filho pródigo pregou nas 3 instâncias. Capítulo 15, versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ali desperdiçou a sua fazenda, viveu dissolutamente. Ele foi atrás do prazer dele, pecado da carne. Ele quis gastar tudo o que ele tinha vontade. Será que é bom? Será que é gostoso? Carne, prazer. Pecado da carne é pecado contra Deus também. Deus, só Deus. Versículo 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava. Desejo é sentimento. Querer é uma coisa, desejar é outra coisa, né, irmão? Você até sonha. Não é assim, irmão? Desejo. Eu lembro quando eu era pequeno, irmão, como eu queria um videogame. Na época era o Super Nintendo. Como eu queria. Minha mãe não tinha dinheiro para comprar nem um fio. Eu sonhava que minha mãe estava chegando com o videogame. Eu acordava até assim, apertando o botão do controle. Amém, irmãos? Né? Desejo. Ele desejava comer aquilo. Ele desejava. Agora é alma. Pecado da alma. E versículo 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pequei contra o céu e perante ti. Pecado do espírito. Pecado espiritual é pecado contra o pai. Contra o pai. Deus, pecado da carne é contra Deus. Pecado espiritual é contra o pai. Amém, irmãos? E aí, o que fazer? Ele pecou nas 3 instâncias. Ele estava sendo cobrado no corpo, na alma e no espírito. E aí? E agora? Mas ele não estava doente. Mas o quê? Ele não tinha dinheiro. Amém, irmãos? Ele não tinha dinheiro. Isso quer dizer que era pecado da carne também. Amém, irmãos? Providência de Deus, versículo 22 e 23. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa. Esse servo aqui, irmão, não é servo. Sabe quem é os servos aqui, irmão?
Os servos aqui são os trabalhadores em nome do Pai. Eu sou filho de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. Então a palavra que ele der traz aqui, ó, trazei o vestido. Eu estou trazendo o vestido para os irmãos. Como? A palavra. Vestido é para quê, irmão? Para cobrir o corpo. Amém, irmão? A vergonha. Então, cobrir o pecado da carne. Vestido. Tá bom? E vestilho. E põe o quê? Anel. Anel, né, irmão? Esse anel aqui, essa aliança aqui, ó, né? Não é coleira, não, é aliança, viu, irmão? Né? Esse anel representa sentimento. Eu estou ligado a uma pessoa por sentimento. Traz um anel no dedo dele. Então, perdão do pecado da alma, do sentimento. Os irmãos estão entendendo? E o terceiro, coloca a sandália no pé dele. Sandália do evangelho. Palavra gera espírito. Perdão do pecado do espírito. Deus arrumou tudo. Os irmãos estão entendendo? Arrumou toda a situação. Perdoou corpo, alma e espírito. Agora, olha o que aconteceu aqui, para encerrar. Versículo 32. O efeito da providência do Pai. Mas era justo. Não é merecido, não é por mérito. Não era mérito dele, mas era justo. Pai, eu não mereço perdão, mas é justo que o Senhor me perdoe. Por quê? Porque o juiz, o justo, ele pode me justificar. Por isso que a Bíblia fala para que Jesus seja o justo e justificador. Amém, irmãos? Porque o justo justifica. Amém? Então, vamos lá. Mas era justo, justo é para a carne. Alegrarmos. Alegrar é espírito. E folgarmos. Folgar é o que, irmão? Folgar, sabe o que é, irmão? Folgar é paz. Folgar é sossego. Amém, irmão? Você está trabalhando hoje? Não, hoje é minha folga. Hoje estou em paz, estou sossegado. Não é assim, irmão? Não é? Isso é folgar. Folgar, porque o teu irmão estava morto e reviveu. Tinha perdido e achou-se. E no versículo 23, ali, olha só, ele fala assim: traz o vestido para o corpo, traz a aliança para a alma, traz o sapato para o espírito. Mas para tudo isso ser perfeito, precisa de um elemento: o cordeiro. Versículo 23 fala: traz o bezerro. Tá bom, irmão? Traz o bezerro. Então em Jesus Cristo você pode encontrar. Eu quero que fique aí de pé os irmãos. Irmão, não precisa todo mundo orar, não. A oração tem que ser a oração da fé, está escrito lá. Então você pode todos ficar de pé. Ora aquele que realmente, você que não sente que você é salvo, tem cobrança aí. Você que está preso, você que já foi liberto, mas voltou a ser escravo de novo, tem cobrança aí. Você que tem certeza, esse mal, como é que eu vou no médico e o médico fala que eu não tenho nada? Se eu sinto na minha carne, irmão, é cobrança, tem alguma coisa errada. Os médicos estão para, como é que estudou, Deus deu sabedoria, se ele fala que você não tem nada, você não tem nada. Então é o quê? É na alma. Amém? Você que cometeu o pecado espiritual, você que proferiu, que você não crê mais. Você não crê mais. Deus ele me abandonou. Deus, o exemplo. Deus ele ama todo mundo. Eu não. Deus não está nem aí comigo. É pecado espiritual. Então você que tem certeza que você cometeu esses pecados, e você também que fica aí, uma hora você ouve a pregação da rádio tal, depois você está no canal tal. Irmão, para com isso, irmão. Joga fora seus livros de sabedoria que você acha. Para com isso, irmão. Amém? Você quer uma Bíblia? Compra uma Bíblia simples. Não precisa Bíblia do profeta, Bíblia do obreiro, Bíblia da mulher que ora, Bíblia do... Meu irmão, Bíblia é Bíblia. Bíblia é Bíblia. Bíblia do crente. Compra essa é boa. Amém? Vamos orar ao Senhor? Coloca a mão no seu coração, porque o Senhor Jesus te dará saúde. Ele veio para perdoar. Amém, irmão? Não existe, irmão. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Tem chance para você. Tem chance para você, irmão. Amém? Primeiro eu vou orar por mim rapidinho e depois vou orar por os irmãos. Pai, como está escrito na tua palavra, que a oração do justo vale muito em seus efeitos, Senhor. Pai, eu confesso os meus pecados na minha carne, na minha alma e pecado espiritual. Mas mais do que confessar o meu pecado, eu confesso que eu creio, Pai querido, no Senhor Jesus Cristo, Pai, aquele que trouxe a justiça do céu, que é para todos e sobre todos que crê. Então eu te peço nesse momento, Senhor, me justifica não pelas minhas obras de justiça, mas pela injustiça que o Senhor Jesus Cristo sofreu.
Que venha sobre mim a justiça do céu, a purificação pelo sangue do teu Filho e a santificação pela palavra que o Senhor Jesus Cristo trouxe até nós. Pai, sendo agora justificado por Ti, Pai querido, juntamente com os Teus filhos, filhos do Senhor e servo do irmão mais velho do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos agora pela igreja do Senhor, justificado por Ti, Senhor da glória. Pai querido, nós oramos agora, Pai querido, Senhor amado, que o Senhor venha anular, que o Senhor venha cravar na cruz do Calvário todo escrito de dívida contra o meu irmão, Senhor da glória. Pai querido, se ele tem sofrido, Senhor, se ele está com uma enfermidade na carne, Senhor, porque é cobrança do direito da injustiça que ele cometeu, Senhor. Se ele voltou, Senhor, a se viciar, Senhor, se ele voltou a ser escravo daquilo, ou escrava daquilo que já não era mais, cobrança de um direito. Que agora ele venha ser perdoado, que agora ele venha em nome de Jesus receber a justificação na carne dele, e que, Senhor da glória, ele venha sentir a liberdade, Senhor da glória, pelo Senhor Jesus Cristo, Pai. Que Satanás, Senhor da glória, nesse momento, não tenha, Senhor da glória, o poder, o direito de continuar cobrando o que tem cobrado, Senhor da glória. Que essa doença desapareça, Senhor da glória, juntamente, Senhor, com o escrito de dívida, Senhor. Que essa prisão, Senhor da glória, se torne inexistente, justamente, Senhor, com, Pai querido, o decreto, Senhor da glória, do direito, Senhor, do Senhor Jesus Cristo, que é oposto ao direito que é cravado, contrário, Senhor, que agora, Senhor, cravado na cruz está, e anulado está, pelo Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Essa pessoa cobrada na alma, que, Pai querido, pede oração todo final de culto, Senhor da glória, mas que a depressão, Senhor da glória, não deixa essa pessoa, Senhor, que a ansiedade, Senhor, não deixa essa pessoa, ela está sendo cobrada na alma dela pelo sentimento dela, porque não perdoa, ou porque sente, Pai querido, tem dado, Senhor, Pai querido, tem dado liberdade para um sentimento de justiça, Senhor, contra aquele que fez o mal, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, perdoa o pecado da alma dessa pessoa, que com sentimento disse palavras desagradáveis, Senhor da glória, que, Pai querido, Senhor da glória, desabonou, Senhor, o Senhor como Pai para essa pessoa, Pai. Eu peço agora, perdoa pelo sangue do inocente, do Cordeiro inocente, o Senhor Jesus Cristo, Pai. Essa pessoa que cometeu o pecado espiritual, deixou de crer, Senhor, que falou mal da igreja, dos irmãos, falou mal do pastor, Senhor da glória. Pai querido, que seja perdoada em nome de Jesus, pela palavra do Evangelho, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você se encontre agora irrepreensível, em corpo, alma e espírito, que na vinda do Senhor Jesus Cristo seja estabelecido na sua vida, em nome de Jesus, o direito da conquista do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa ser beneficiado com todo o direito conquistado pelo Cordeiro. Em nome de Jesus, seja justificado, purificado, santificado. Que as palmas louvam o Senhor, amém? Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual.
necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tu